Olá! Neste vídeo vamos explorar os diferentes tipos de rochas e compreender as transformações que ocorrem no ciclo das rochas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Antes de explorarmos as rochas, interessa saber qual é a diferença entre rocha e mineral. Como é que distinguimos uma coisa da outra? Mineral é um corpo sólido, natural e inorgânico, de estrutura cristalina e com composição química fixa ou variável dentro de certos limites. Todas estas características são importantes para definir aquilo que é um mineral. E como é que podemos definir o que é uma rocha? Ora, rocha é um conjunto, é uma associação natural de um ou mais minerais e as rochas constituem as unidades estruturais fundamentais da crosta e do manto terrestre. As rochas podem ser constituídas por vários minerais diferentes, como é o caso do granito, que é maioritariamente constituído por quartzo, feldspato e micas, ou então temos rochas que são constituídas essencialmente por um mineral, que é o caso do mármore, que é constituído essencialmente por calcite. Como é que nós podemos classificar as rochas quanto à sua origem? Ora, quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em rochas sedimentares, rochas magmáticas e ainda rochas metamórficas. São então os três grandes grupos de rochas. Como é que podemos definir rochas sedimentares? Ora, estas rochas formam-se à superfície do planeta ou próximo deste, a partir da alteração de rochas pré-existentes, ocorrendo deposição dos sedimentos formados e posterior cimentação. Existe um grupo de rochas em que os sedimentos não são detritos, mas sim estão em solução e aí, para a sua formação, terá que ocorrer precipitação desses sais dissolvidos. Mas, de uma maneira geral, podemos então definir as rochas sedimentares desta forma. Se as rochas sedimentares formam a partir de sedimentos, obviamente que a primeira etapa para compreendermos a formação das rochas sedimentares será a formação desses sedimentos. E como é que se formam os sedimentos na natureza? Para se formarem sedimentos tem que haver erosão, tem que haver meteorização e erosão. Mas estes dois termos, será que são sinónimos? São semelhantes? Têm diferenças? Qual será a diferença entre meteorização e erosão? Ora, a meteorização é a alteração física ou química de uma rocha. Pode ser a fragmentação da rocha, pode ser a alteração de um mineral por outro. Tudo isso compreende a meteorização da rocha, a alteração da rocha. Só é erosão quando a rocha alterada é removida. Portanto, a diferença entre meteorização e erosão é que a meteorização, a rocha é alterada, na erosão, essa rocha alterada é removida. Como é óbvio, para haver erosão, teve que haver meteorização primeiro. E por isso é que muitas vezes estes conceitos se misturam. Então, no início, devido à meteorização e erosão das rochas, formaram-se fragmentos que, após a sua formação, vão ser transportados por ação dos ventos, das chuvas, dos rios e vão ser transportados até ao momento que o agente transportador, que a energia do agente transportador cessa ou é reduzida e o peso dos sedimentos faz com que eles se depositem. Ocorre então a sedimentação. É aqui neste ponto que os detritos passam a ter o nome de sedimentos e normalmente a sedimentação acontece em grandes depressões da crosta terrestre preenchidas com água, como por exemplo lagos, pântanos, mares e oceanos, em que são denominadas como bacias sedimentares. Após a sedimentação, o que é que vai acontecer? O facto dos sedimentos se depositarem uns por cima dos outros vai levar a um aumento da pressão, portanto as camadas superiores exercem pressão sobre as camadas inferiores e os sedimentos vão compactar, vão ficar mais juntos, o espaço entre eles vai diminuir e vai diminuir também a quantidade de água, ocorre a desidratação da rocha.
A este processo dá-se o nome de compactação. Associado à compactação, acontece outro processo que tem o nome de cimentação. A cimentação ocorre quando a precipitação de íons em solução forma um cimento que une os diferentes sedimentos e torna a rocha consolidada. Ao conjunto destas duas etapas, da compactação e da cimentação, dá-se o nome de diagênese. Assim, podemos resumir o conjunto de etapas de formação das rochas sedimentares em duas grandes etapas: a sedimentogênese, que vai desde a formação dos sedimentos até à sua deposição, e a diagênese, que é o processo através do qual a rocha passa de sedimentar não consolidada para uma rocha sedimentar consolidada. De acordo com a gênese dos sedimentos que lhes deram origem, as rochas sedimentares podem ser classificadas em 3 tipos. São as rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas. E o nome reflete a origem desses sedimentos. Vejamos o primeiro. Rochas detríticas. As rochas detríticas são rochas que se formam a partir da acumulação de detritos, de fragmentos de rochas pré-existentes. Temos como exemplos a areia, o arenito, o conglomerado, e aqui podemos ter rochas não consolidadas, como a areia, podemos também ter a argila, podemos ter o cascalho, ou então rochas consolidadas, como o arenito, o argilito ou o conglomerado e a brecha. As rochas quimiogénicas, como o nome indica, génicas origem química. Quimiogénicas quer dizer que têm uma origem química. São as rochas que se formam a partir da precipitação química de íons dissolvidos na água. Temos como exemplos o calcário, que é uma rocha que se forma por precipitação do carbonato de cálcio existente na água, e ainda, por exemplo, também o salgema, que se forma por precipitação do cloreto de sódio. Por fim, temos as rochas biogénicas, que, como o nome indica, têm uma origem biológica. São então rochas que resultam da acumulação de restos de organismos mortos. Temos o calcário fossilífero ou conquífero e, por exemplo, também o carvão, que é uma rocha que se forma a partir de restos vegetais. Logo, são exemplos de rochas sedimentares biogénicas. Vendo agora as rochas magmáticas. Como o nome indica, são rochas que resultam da consolidação de magmas. E esta consolidação, esta solidificação do magma pode acontecer à superfície ou em profundidade. Pode acontecer em profundidade quando solidifica lentamente e origina rochas com muitos cristais visíveis a olho nu. Pode acontecer à superfície, resultante da atividade vulcânica, em que o arrefecimento é rápido e as rochas apresentam pouquíssimos cristais visíveis a olho nu ou até mesmo sem cristais visíveis a olho nu. Então, o local de consolidação do magma vai condicionar a textura das rochas e vai permitir classificar as rochas magmáticas em 2 grandes grupos: extrusivas ou vulcânicas, quando o magma consolida à superfície, e intrusivas ou plutónicas, quando essa consolidação é feita em profundidade. Vejamos aqui as extrusivas ou vulcânicas. Então, já dissemos que o magma consolida à superfície e a consequência dessa solidificação à superfície é que o arrefecimento é rápido. A diferença de temperatura é grande, do interior para a superfície, e o arrefecimento é rápido, o que faz com que os minerais apresentem pequenas dimensões, não tiveram tempo de se formar, se desenvolver e apresentam então cristais muito pequeninos, alguns não visíveis a olho nu, e apenas em algumas amostras conseguimos ver alguns cristais. A este tipo de textura denomina-se textura afanítica e temos como exemplos o basalto e o riólito. O arrefecimento pode ser tão rápido que não se formam quaisquer cristais. Neste caso, dizemos que possui uma textura vítrea. Um bom exemplo é a obsidiana, também conhecida por vidro vulcânico. É constituída por mais de 70%
de sílica e o arrefecimento é tão rápido que não se chega a formar uma rede cristalina e por isso não possui qualquer cristal. As rochas intrusivas ou plutónicas resultam da consolidação de magma em profundidade, logo o arrefecimento vai ser mais lento e vão apresentar os cristais mais desenvolvidos, resultando assim uma textura fanerítica, em que todos os cristais estão bem desenvolvidos e visíveis a olho nu. Temos como exemplos o gabbro e o granito. Por fim, falta-nos falar das rochas metamórficas. O termo metamorfismo vem do grego que quer dizer mudança de forma. Ora então, as rochas metamórficas são rochas que sofrem alterações mineralógicas e texturais. Normalmente essas transformações ocorrem em profundidade a partir de rochas pré-existentes, que também se denominam protólitos. E estas transformações que ocorrem normalmente são devido a fatores de metamorfismo, como a temperatura e a pressão. Podemos também ter os fluidos com papel aqui importante, mas principalmente a temperatura e a pressão. E essas transformações ocorrem quando a rocha está no estado sólido. Porque, obviamente, se ela passar para o estado líquido, já entramos no magmatismo. E o metamorfismo pode ocorrer em várias regiões. Pode ocorrer perto de intrusões magmáticas e chama-se, neste caso, metamorfismo de contacto ou térmico, porque sofre aqui a influência das temperaturas elevadas de estar em contacto com o magma. Ou pode ser denominado metamorfismo regional, quando atinge largas regiões, como por exemplo bacias de sedimentação, que com o passar do tempo o aumento da pressão é tal que as rochas que se encontram nas camadas mais profundas começam então a sofrer metamorfismo. O metamorfismo regional pode também vir associado à orogenia, à formação de montanhas, que está associado, obviamente, a movimentos tectónicos e essas pressões levam à deformação das rochas e levam à ocorrência de metamorfismo. Assim, as rochas metamórficas podem ser classificadas de acordo com o tipo de metamorfismo que as deu origem, nomeadamente metamorfismo de contacto e metamorfismo regional. Relativamente ao metamorfismo de contacto, já vimos que ocorre em regiões próximas de uma intrusão magmática e sofre metamorfismo devido à ação das altas temperaturas. Nestes casos ocorrem normalmente fenómenos de recristalização. A recristalização é uma reorganização das malhas cristalinas do mineral que pode levar frequentemente ao aumento do tamanho do grão. A recristalização é a principal mudança que afeta protólitos, rochas pré-existentes formadas por um só mineral, tais como os calcários puros, que por recristalização originam os mármores, ou os quartzos ou arenitos, que por metamorfismo originam os quartzitos. Também as cornianas são rochas metamórficas de contacto. Neste caso, a recristalização dos minerais das rochas não conduz a uma orientação segundo uma direção preferencial, pelo que se considera que não tem uma textura foliada e diz-se que possui uma textura granoblástica. Aqui temos um exemplar de um calcário em que do lado direito se vê já a transformação em mármore. Claramente esta rocha foi obtida de um processo de metamorfismo de contacto em que parte da rocha estaria em contacto com uma intrusão magmática e ali o calcário recristalizou, originando o mármore. Nas rochas de metamorfismo, resultantes de metamorfismo regional, são rochas em que a pressão e a temperatura vão se conjugar, provocando o metamorfismo e a alteração da textura e da mineralogia das rochas, e podemos encontrar, como já vimos, este metamorfismo regional tanto em limites convergentes, portanto em limites de colisão de placas e de orogenia, de formação de montanhas, ou em zonas, em largas bacias de sedimentação, em que as camadas mais profundas, devido à ação de altas pressões, sofrem metamorfismo.
A pressão vai provocar uma compactação e uma reorientação dos minerais que constituem a rocha original. Vendo aqui este exemplo, temos aqui os risquinhos representam os diferentes minerais que estão dispostos de uma forma completamente aleatória, mas se a rocha sofrer uma pressão, vai fazer com que haja uma reorganização dos minerais. E neste caso, vai-se formar uma textura foliada, em que as rochas apresentam uma orientação preferencial dos minerais, o que resulta, por exemplo, de um bandado gnáisico típico do gneiss, que é uma rocha de metamorfismo regional, assim como o xisto que apresenta a xistosidade, que a gente verifica que ele é formado quase por várias lâminas, resultantes também deste metamorfismo regional. Importa salientar, contudo, que muitas vezes em zonas de metamorfismo regional também aparecem rochas como o mármore ou o quartzito, que podem aparecer devido à recristalização, porque no metamorfismo regional também há um aumento da temperatura e isso pode fazer com que essas rochas possam aparecer também resultantes de metamorfismo regional. Ora, que relações é que se podem estabelecer entre os diferentes tipos de rochas? Vamos tentar fazer aqui uma abordagem agora a todos os tipos de rochas que vimos e ver como é que eles se relacionam entre si. Vamos começar aqui, como é um ciclo, podemos começar em qualquer parte, vamos começar aqui pelo magma. Então, o magma é rocha fundida e que, com o passar do tempo, vai consolidar. Já vimos que ela pode consolidar em profundidade ou à superfície, originando rochas intrusivas, rochas magmáticas intrusivas ou rochas magmáticas extrusivas. Quando estas rochas estão à superfície, elas podem sofrer a ação dos agentes erosivos. Sofrem meteorização e erosão e vão provocar a formação de fragmentos, de detritos, que sofrem transporte e sedimentam. Após diagênese, forma-se uma rocha sedimentar consolidada. Esta rocha sedimentar, se ficar sujeita a pressões cada vez mais elevadas, pode originar uma rocha metamórfica. Esta rocha metamórfica pode ter origem a partir de metamorfismo de rochas sedimentares, de rochas magmáticas ou uma própria rocha que já é metamórfica pode sofrer um metamorfismo ainda maior e originar uma rocha metamórfica de grau de metamorfismo mais elevado. Por sua vez, não só as rochas magmáticas podem formar sedimentos. Podem ser as rochas magmáticas, desde que estejam à superfície, as rochas metamórficas também, desde que estejam à superfície, e as próprias rochas sedimentares também. Então já vimos que todas as rochas podem levar à formação de sedimentos e de rochas sedimentares, assim como todas as rochas podem levar à formação de rochas metamórficas. Contudo, só as rochas metamórficas, quando sujeitas a elevadas temperaturas, podem então formar novo magma. Podem fundir, podem passar para o estado líquido e formar novo magma. Que processos estão então envolvidos aqui neste ciclo das rochas? Aqui, como número 1, temos a consolidação do magma, ou solidificação do magma, ou ainda cristalização, porque é a formação dos cristais a partir do magma. Como número 2, temos a meteorização, erosão e transporte. Como número 3, já temos a sedimentação e a diagênese. Como número 4, para formar a rocha metamórfica, temos o processo de metamorfismo. E como número 5, temos o fenómeno de fusão, passar de rochas do estado sólido para o estado líquido. E como veem, todas as rochas se relacionam entre si e ocorrem transformações cíclicas à superfície e em profundidade. Ficou percebido? Espero que sim.